Oi, gente! O objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês uma estratégia para lidar na hora que a ansiedade vier e que a gente precisar ali lidar com ela de um jeito mais compassivo. Essa técnica se chama Acalme-se, adaptada para o português pelo psicólogo Bernard Ranger. A estratégia Acalme-se é um acrônimo onde cada letra do Acalme-se tem um significado e tem ali passos que a gente vai seguir, então, para que chegando no final, chegando lá no E do Acalme-se, a gente possa se sentir mais calmo, como o nome já diz, e ter lidado de um jeito mais cuidadoso com a gente enquanto a ansiedade estiver por ali. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre conexões saudáveis, sobre autocuidado, autocompaixão e sobre psicologia. Antes de começar, eu quero lembrar a importância que a ansiedade tem na nossa evolução. Hoje a gente tem um estilo de vida muito diferente, né, do que era alguns milhares de anos atrás. Mas lá atrás, não podemos esquecer, né, que os nossos ancestrais estavam numa selva, estavam ali em meio a leões, enfim, feras e situações muito mais complexas e realmente perigosas. Esse é o papel fundamental que a ansiedade tem. A ansiedade é uma emoção que prevê a ameaça, ela antecede o medo, antecede o perigo. Por isso que, antigamente, as pessoas que tinham níveis de ansiedade maiores eram pessoas que sobreviveram mais. Por quê? Se eu tô aqui na selva com um colega meu, com alguém aqui do meu grupo, e a gente vê uma movimentação num arbusto, no meio das árvores, enfim, mesmo que não seja nada, quem tiver um nível de ansiedade maior e se proteger, se antecipar o perigo e fugir da selva, vai sobreviver. Quem ficar ali mais de boa, pensando, não, pode ser só um coelhinho passando, né? Capaz que é um leão, não há de ser nada esse problema. E se for um leão de fato e aquela pessoa não tivesse protegido, ela pode, né, correr sérios perigos lá antigamente. Então, essa é a mensagem que a ansiedade nos traz. Ela fala assim, ó, corre, te protege, porque se for um leão e tu estiver aqui, tu vai se ferrar, né? Então a gente não pode esquecer desse papel da ansiedade. Só que hoje em dia as ameaças, elas são, claro que a gente tem ameaças reais, né? Mas elas são ameaças muito mais na nossa percepção, né? Não é um leão que pode vir a qualquer momento, é o nosso medo de falar em público, é o nosso medo de ser criticado, é o nosso medo nas interações sociais, porque, enfim, a gente evoluiu para isso, né? Para um contexto muito mais social. Se o tema ansiedade é um tema que te interessa, eu vou sugerir um vídeo aqui no canal que é sobre ansiedade, para te conhecer um pouquinho mais, entender como lidar também de outras formas além da que a gente vai falar agora. Então, começando com a letra A do Acalme-se, o primeiro A fala sobre aceitar a realidade. Esse talvez seja um dos passos mais difíceis e é o primeiro, mas ele é essencial porque ele vai nos dar um panorama mais realista da situação. Então, se eu estou me sentindo ansiosa e é porque eu tenho um evento importante para acontecer, é importante que eu aceite a minha realidade. Como que seria isso nesse caso? Bom, eu estou ansiosa. Sim, é um evento importante que vai acontecer, eu estou esperando por isso há meses, então é natural que essa ansiedade venha, é natural que eu esteja antecipando esse dia, né, porque é um dia importante. A aceitação nesse caso é fundamental porque se a gente não tem o primeiro passo, a gente vai ficar brigando com a ansiedade, vai ficar se punindo por estar ansiosos, né, ou por estar sentindo o que quer que for, e aí a emoção vai se potencializando. Por isso que é fundamental que a gente aceite a realidade, né, que a gente aceite o que tiver para aceitar, o que a gente estiver sentindo, o que a gente estiver vivendo, as circunstâncias como elas forem, né, imperfeitas, reais, enfim. Já a letra C corresponde à contemplação. Então o C é o passo que diz: contemple as coisas à sua volta. Então eu já aceitei e agora eu vou contemplar. Eu vou olhar, por exemplo, o dia lindo de sol, eu vou olhar que tem algumas nuvens, eu vou perceber o que está na minha volta, eu tô com um pouquinho de frio agora, eu tô confortável aqui ou não.
tem pessoas fazendo barulho ou não, o que está acontecendo? Então, contemplar. Sair de uma postura de exigência, né, e de uma postura que eu tenho que resolver esse problema, para uma postura mais passiva de contemplação e de observação. O próximo passo é de novo uma letra A, e dessa vez a instrução é que a gente haja. Haja apesar da ansiedade, haja apesar da angústia. É muito comum que diante da ansiedade a nossa tendência seja paralisar, nossa tendência seja evitar qualquer desconforto, qualquer situação. Então, ao invés de eu ir lá e cancelar o meu evento importante e desmarcar aquilo que vai acontecer e desistir de fazer a prova que eu estou ansiosa por fazer, é importante a gente agir. O Robert Lehigh, ele fala que a ansiedade ela não impede a gente de fazer coisas, por mais que fazer coisas estando ansioso, né, estando ansiosos não é talvez confortável, mas ela não impede. E quando a gente faz algo, apesar da ansiedade, mas que a gente consegue seguir em frente, a gente tem muitos benefícios. Um deles é que a gente não se privou, a gente não se prejudicou de ter evitado, e o outro é que a gente consegue ver, bom, talvez a minha ansiedade não era tão paralisante assim, não era tão maior do que eu assim, porque eu fui lá e consegui fazer apesar dela. Então eu posso seguir em frente, que a ansiedade não me paralisa, né? Essa é a lição, é a gente poder agir, não deixar a emoção nos congelar. Seguindo o acalme-se, então a gente tem a letra L que diz libere o ar dos pulmões. De um jeito diferente, a gente vai respirar. Então a gente vai inspirar, pode segurar em 4 tempos, depois solta. A gente vai ter uma respiração intencional, concentrada, conectada, com atenção plena, para que a gente possa, de fato, se conectar com a respiração. Sempre, né, que a gente estiver em estado de relaxamento, o nosso estado de preocupação, de ansiedade, ele se desliga, são estados, né, que o nosso corpo não mantém ao mesmo tempo. Então, por isso que a respiração profunda, uma respiração ali com atenção, com calma, ela faz com que a gente desative o sistema que nos deixa mais ansiosos, né? Então, por isso que respirar, mesmo que tu vai respirar ali, teu coração tá com taquicardia, mesmo que tu vai respirar e seja difícil, é importante poder parar ali alguns instantes e prestar atenção na respiração, né? E realmente respirar fundo, liberar o ar dos pulmões, às vezes a gente fica trancando o ar, né? Então, por isso que é esse passo também tão fundamental. O quinto passo é o M e é mantenha os passos anteriores. Quais são os passos anteriores? Aceitação, contemplação, agir e liberar o ar dos pulmões. Então, a gente mantém os 4 passos anteriores. A gente segue respirando, segue contemplando o ambiente à nossa volta, segue tentando aceitar a nossa realidade e age. Então, continua agindo, né? Mesmo que mais lentamente, mas a gente não paralisa, a gente não joga a toalha diante da ansiedade. Nosso próximo passo é a letra E. Ela diz, examine os seus pensamentos. Então, a gente já está ali mantendo os passos anteriores, agora é a hora de examinar o que está passando na nossa cabeça. Quais são os pensamentos que estão fazendo com que a gente potencialize a ansiedade, ou quais são os pensamentos que talvez dispararam a ansiedade em primeiro lugar. Aí vai entrar uma questão importante, que são as distorções cognitivas. É muito comum que nessa hora a gente esteja catastrofizando, que a gente esteja focando nos aspectos negativos de alguma situação, que a gente esteja ali prevendo o futuro naquela bola de cristal que só prevê coisas negativas. Então, as distorções cognitivas podem sim estar aí presentes, né? Então, examinar os pensamentos é fundamental, filtrar os pensamentos também vai fazer toda a diferença aqui. E lembrando que no canal a gente tem um vídeo sobre distorções cognitivas, então eu vou deixar aqui para que tu possa assistir, caso tu ainda não tenha assistido. Caminhando para o fim, a gente tem a letra S de sorria. Sorria, olha só o esforço que tu fez até aqui. Olha só como tu tentou ali lidar com a tua ansiedade de um jeito mais amoroso, como tu te desafiou para ter uma postura mais madura emocionalmente. Então, sorria. A ansiedade provavelmente já vai estar baixando agora, se tu conseguiu fazer os passos anteriores. E um sorriso que também vai trazer leveza, vai trazer uma descontração
e vai manter a ansiedade em nível mais suportável, mais calibrado. Por último, a letra E, que quando a gente fala de ansiedade, a gente sempre vai estar ali fazendo uma referência ao futuro, e essa letra E, com muita sabedoria assim colocada no final dessa técnica, né, da estratégia Acalme-se, fala: espere o futuro com aceitação. Então, o que é isso? É muito comum que quando a ansiedade vai para níveis patológicos, a gente espere o futuro com preocupação, com medo, com sensações negativas, né, com percepções negativas. Então o E fala pra gente esperar o futuro com aceitação. Aceitação não quer dizer esperar o futuro contando com que tudo que a gente deseja e passa ali na nossa cabecinha seja exatamente daquele jeito que a gente está pensando e querendo, mas com aceitação, com abertura, com esperança, que a gente possa ter coragem para poder olhar o futuro e pensar: bom, eu tô aqui, eu tenho condições, eu tenho capacidade para lidar com os problemas que vierem, né? Eu tô disposto aqui a fazer o melhor por mim, independente do que acontecer. Então, esperar o futuro com aceitação é fundamental e é o último passo do Acalme-se. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Espero que vocês possam se presentear exercitando, colocando em prática o Acalme-se. Eu amo essa expressão, eu amo pensar que eu tenho condições de me acalmar, que eu tenho condições de me autotranquilizar. Então, eu espero que tenha feito sentido, que ajude no dia a dia de vocês, que vocês possam aí fazer um resuminho, daqui a pouco registrar em algum cartão lembrete o acrônimo para vocês lembrarem dessas etapas. Voltem nesse vídeo quantas vezes forem necessárias, até vocês tiverem aí craques, né, para colocar em prática, e que a ansiedade seja um lembrete das coisas que são importantes, seja um lembrete de garantir segurança e proteção, mas que não seja uma emoção que prive, né, que coloque aí fronteiras e limites de medo e de restrições. Um super beijo e até o próximo vídeo.